Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, esse webinar imperdível com o mestre professor Luiz Marins. Muita gratidão aí, extremamente feliz com a oportunidade de reencontrá-lo aí. E batemos um papo para discutir um pouco o que a gente pode aprender neste momento inesperado para lidar com os nossos clientes, né? Então, rapidamente, fazer uma apresentação aqui. Ele é palestrante internacional, antropólogo, além de ser um dos mais preparados consultores brasileiros da atualidade, devido à sua experiência executiva à frente de empresas como presidente e CEO, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ele compartilha sua sabedoria por meio dos seus mais de 20 livros publicados sobre gestão empresarial, motivação, empreendedorismo, antropologia. Suas palestras também são reconhecidas pelas pesquisas, dados, informações e pelo estudo do tema com profundidade. Também é reconhecido, eleito pelos profissionais de recursos humanos entre os 5 melhores palestrantes do Brasil, conforme premiação Top RH. Então, é uma extrema honra tê-lo conosco aqui no nosso webinar. Ele que é um ser humano fantástico, coração não cabe no tamanho dele. Um verdadeiro H2H, human to human. Mestre Marins. Eu que agradeço, Celso, o convite, é muita honra, né? Tudo isso que você falou aí tem que descontar um monte aí, né? Por conta da sua bondade, né? Por conta da sua amizade. Mas eu estou tranquilo, estou aqui com você, o maior prazer, a honra é toda minha. Gratidão. Então, por favor, mestre, compartilhe conosco o que a gente precisa aprender, então, para a gente lidar neste momento de incertezas e poder atender da melhor forma possível e merecida os nossos clientes. Então, Celso, a palavra crise, né, eu sempre digo isso, a palavra crise em mandarim, né, ela tem aqueles 2 ideogramas, né, que é problema, dificuldade, etc., e, ao mesmo tempo, um outro, né, ideograma que é oportunidade, futuro. Mas eu gosto mais, como eu sou antropólogo e a gente estuda linguística, né, eu gosto mais da origem grega da palavra crise, que vem de crine em grego, que é peneira, né, que é separação. É a mesma origem de crivo do chuveiro, que separa o duto d'água em jatos menores, a palavra criticar, onde eu pego, separo, né, e trabalho aquele tema me aprofundando, separando partes dele. Então, crise em grego é peneira. O que a peneira faz? Ela separa o que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. A grande verdade é que todos nós, em tempos bicudos, deixa eu explicar isso, a malha da peneira fica mais fina. Só passa quem é realmente muito bom. Por isso que a gente fala no Ocidente passar pela crise, né? Porque é uma peneira, é uma passagem, é uma separação. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir passar na peneira da crise? É por isso que quando a gente passa, a gente sai melhor do que estava antes. Primeiro, que a gente se livrou de uma porção de concorrentes ruins que tínhamos e que não conseguiram passar na peneira da crise. E segundo, para passar na peneira, quem passou é porque fez as coisas certas para poder passar, deu uma emagrecida, né, deu uma pensada melhor, fez as coisas certas. Então, o que nós temos que fazer? Nós agora, todos nós estamos numa peneira, né? O nosso cliente está peneirando a gente. Nós estamos peneirando os nossos fornecedores. Os nossos fornecedores estão nos peneirando. Então, veja, você mesmo, Celso, você sabe, eu sei, todo mundo que está aí, né, nos assistindo sabe que muito político, né, que se achava muito forte, né, antes do coronavírus, talvez não passe mais na peneira, né, dessa crise. Quer dizer, o que acontece numa eleição? O eleitor peneira.
Então, é isso que nós estamos passando nesse momento, uma peneirada muito grande. O que eu acho que nós temos que fazer é fazer as coisas certas, ou seja, primeiro, ter muito comprometimento com aquilo que a gente faz, quer dizer, não sair do coração, da mente, não sumir, não desaparecer do nosso cliente, do nosso fornecedor também, porque a gente no Brasil fala muito em cliente, esquece muitas vezes a importância do fornecedor. A segunda coisa é fazer as coisas com atenção aos detalhes, se deixar, como eu digo, contaminar agora pelo vírus da excelência e não pelo vírus do Covid-19. Quer dizer, agora é hora de a gente ter também nós uma malha fina no que nós estamos fazendo de certo, o que nós estamos fazendo de errado, o que nós fizemos, para que o nosso cliente não penere a gente, jogue a gente fora. Né? E outra coisa é fazer o follow-up, ir atrás, acompanhar, né? Fazer as coisas certas e cuidar principalmente do caixa. Agora é hora de a gente cuidar do caixa, porque há uma evolução, né, Celso, né, nas empresas. Né? A empresa mais primitiva do mundo, a mais antiga do ponto de vista de gestão, ela tem como foco maximizar a venda. Eu quero vender. Vender, teoricamente, é fácil, né? Como qualidade não se discute mais, se você quiser vender mais, é só baixar preço. Porque se você não tiver qualidade, você nem senta na mesa do jogo. Como dizia o Peter Drucker, a qualidade é o cacife para você sentar na mesa do jogo e começar a jogar. Se você não tiver qualidade, você está fora da mesa do jogo. E se você tiver qualidade, é só você baixar preço, que teoricamente você vende. Agora, eu pergunto, adianta baixar preço, né, e quebrar? Né? Eu conheço muita gente que entra numa guerra de preço nessa hora, você vende por 10, eu 9, você 7, eu 6, né? Você 5, eu 4, daí fala o Marins, você quebrou, diga eu quebrei, mas que quebrei ele também. E nós temos que lembrar também uma coisa, além de você ter uma política de caixa que significa você acabar com desperdícios, significa você fazer encaixes rápidos de tudo que você puder encaixar, significa você sentar em cima do caixa nesse momento, né? Porque não adianta você vender, e lucro é uma ficção contábil, o que vai sustentar a empresa agora, fazer ela passar mesmo caixa, né? Então, você tem que fazer as coisas realmente certas para manter o caixa da sua empresa. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. As pesquisas nossas provam que na crise o cliente fica mais seletivo e preço cai de importância relativa. Então, quando eu digo que é cuidar do caixa, eu não estou falando para você baixar preço, não. Pelo contrário, porque na crise o cliente fica mais seletivo. O preço cai de importância relativa. O exemplo que eu sempre dou, Celso, é o seguinte: você saía, né, com os amigos, com a esposa, sei lá, com os amigos, todo final de semana você ia comer alguma coisa fora, uma pizza, um sanduíche. Agora, vamos dizer, numa época de crise, você vai voltar a sair uma vez só por mês. A pergunta é, você vai num lugar melhor ou pior do que você ia 4 vezes? A pesquisa nossa mostra que todo mundo vai para um lugar melhor. Eu brinco com as mulheres, você comprava bolsa e sapatos, toda vez que via no shopping, eu estou precisando disso. Agora não, agora você vai ter que comprar um só. A minha pergunta é, você vai comprar um sapato e uma bolsa melhor ou pior? Não é? Quer dizer, então, agora eu acho que é hora mesmo de você selecionar mais. Então, veja, por exemplo, restaurantes melhores, etc., sofrem menos crise do que os mais ou menos. Então, agora,
quando a gente vê, o que é que vai pegar agora, Celso? Logística e distribuição, né? Atendimento mesmo, cuidar do meu tempo, né? Você falar a verdade, porque qualidade já não se discute mais, isso que eu quero repetir. Né? Então, agora, quem é que você quer com você? Porque você não pode ter fornecedores, mas vocês de facilities, por exemplo. O que é que vai acontecer, Celso? Você vai dar uma peneirada nos seus prestadores de serviço e vai ficar com os melhores. Né? Porque você não pode ter agora, exatamente no momento difícil, problema com um fornecedor ruim, que não cumpre prazo, que não cumpre o que promete, que a qualidade é meia boca. Agora, deixa eu explicar bem. Olha a pesquisa nossa. A gente fala assim, professor, no tempo da fluência, no tempo... Né, a gente até que pegava qualquer fornecedor, porque a gente, sabe, a gente não tinha essa preocupação. Agora, professor, agora não dá para ter fornecedor, mais ou menos. Ou o cara é bom, né? Então, você vê, as empresas de vocês, por exemplo, segurança, jardinagem, né? Dessas todas que vocês, né, que o pessoal né, que um gerente de facilities, por exemplo, que um facility manager vai trabalhar. Ele precisa, desde alimentação, quer dizer, só gente realmente muito boa. Então, nessa peneirada, quem é bom vai passar, quem não é bom. Quer dizer, a era, Celso, dos mais ou menos, eu acho que acabou. Serão realmente, né, como diz lá o Evangelho, vomitados pela boca, os mordos, né, serão vomitados pela boca. Não vai ter espaço para aquele que promete e não cumpre, que vem com uma conversinha, né, que diz, não, olha, amanhã eu entrego, ele sabe que não vai entregar. Né? Eu me lembro, eu saio com vendedores muito, né? E eu tenho a relação de onde nós vamos, né, com o vendedor ao lado. Ele não sabia que eu ia sair com ele. De repente, eu vejo ele atender o celular. Não, eu passo aí, e desliga, né? Ele parou o carro, eu fiz ele parar, porque nem isso ele fazia. Né? Eu falei, que cliente é esse que nós vamos passar lá de tarde? Não, professor, eu falei que passava, mas depois eu ligo para ele dizendo que não deu. Quer dizer, esse tipo de atitude, quer dizer, eu entrego hoje à tarde, porque se eu não falar para você, Celso, que eu entrego hoje à tarde, você vai ficar irritado comigo. Então, quando chegar de tarde, eu invento uma mentira para você, dizendo, olha, caiu do caminhão, daí você vai ficar 2 vezes mais irritado. Acontece que tem gente que acredita, né, nisso, e se você for ver as pesquisas nossas, né, é falar a verdade em qualquer circunstância, é cumprir o que prometer, ser ágil e rápido, né? Cuidar do meu tempo. Hoje, velocidade é muito importante. E tem que lembrar que velocidade não é pressa, né? Pressa é inimiga da perfeição, velocidade não. Né? Pode ver que nós estamos no tempo do agility, né? Né? Todo mundo falando de agilidade, né? É o mais ágil que vai comer o menos ágil, não é o maior que vai comer o menor. Então, isso tudo são as coisas que têm que ser feitas. Agora, Celso, sabe o que às vezes eu já tenho 70 anos, né? Às vezes me irrita um pouco, é que tudo isso é tão óbvio, né? Todo mundo sabia. Só que o que a gente tem que lembrar é que a malha da peneira está ficando a cada tempo mais fina. E o cara que engana, o cara que mente, o cara que o negociante, né? aquele estilo antigo, os dias dele estão contados. Eu não sei se vai ser agora. Tem gente que fala, professor, o senhor fala que qualidade não se discute mais. Eu tenho concorrentes meus, professor, que não têm qualidade nenhuma e estão vivos aí. Eu falei, ele não é que ele está vivo, ele só não deitou ainda, mas eu pergunto, quantos anos ele vai estar vivo? Ele está morto, só falta deitar. Agora, ele pode hoje
ganhar um cliente. Agora eu pergunto, esse cliente vai perceber que ele... Não é, que ele... Então, eu vejo na consultoria que eu dou, Celso, o pessoal fala assim, professor, né, como que eu faço? Né? O cliente fala para mim, o outro concorrente seu faz mais barato, entrega, ele faz, portanto, e ele entrega em uma semana. Ora, você sabe que por aquele preço ele não pode, ele não vai ter resultado nenhum. E é impossível entregar aquilo em uma semana. Então, o que você tem que dizer para o seu cliente? Fala, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A última coisa que eu quero é mentir para você. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se esse meu concorrente realmente diz que entrega para você em uma semana, né, e o preço dele é esse, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não consigo fazer esse preço. E nem consigo entregar em uma semana. Eu entrego para você em 15 dias. Agora, se ele diz isso e você confia nele, por favor, compre dele. Mas só queria um pedido, que você me contasse se ele entregou mesmo em uma semana. Né? E aí, o que acontece? Você vai ganhar, você pode perder aquela venda, mas vai ganhar o cliente lá na frente. Falei, eu podia mentir para o senhor, dizer que eu faço, e daí o que ele vai dizer é que, sabe o que é? É que por esse valor não tinha essa peça. Um pouco, mas não é o conjunto. Não, mas é que eu não entendi direito quando o senhor falou, e eu falei uma semana, mas daí eu fui checar lá. O senhor sabe como é esse pessoal lá? E aí é conversa. Né? Aí é conversa. Esse tempo é que ninguém aguenta mais. Porque você não pode hoje, com muito concorrente, que todos nós temos, com qualidade cada vez mais semelhante à nossa e preços similares, você não pode perder energia com gente ruim. Essa é a grande verdade. Sabe? E energia é tempo, dinheiro, dedicação. É isso que a gente vê. E agora, outra coisa, eu queria pedir a quem está me ouvindo, né, a quem está nos ouvindo aí, Celso, o seguinte: nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, nesses dias, pelo amor de Deus, não se especialize em Covid-19, querido. Você não é epidemiologista. O que eu vejo de gente que está especializado em Covid, quantos morreram, porque tira mais. Sabe, em vez de aproveitar esse tempo para estudar o seu produto, o seu mercado, os seus clientes, os seus fornecedores, sabe, dar uma reavaliada. Não, o cara tá metendo pau em governo, o cara está... ele entra na discussão da hidroxicloroquina como se ele fosse um epidemiologista. Quer dizer, então tem que tomar cuidado, porque você não vai passar na peneira da crise. Não é? Eu conversando com recrutadores de pessoal, Celso, eles me disseram, olha, 10 por um pastéis, como a gente fala aqui no interior, né? A primeira pergunta que vai se fazer agora no recrutamento é o que você fez durante a pandemia. Ele vai falar, não, eu engordei, tomei cerveja e fiquei vendo, acompanhando o mapa de qual é o país que mais morreu, menos morreu, quer dizer, sabe? Ficou especialista em gráficos, né? Vai ser especialista em gráfico da pandemia. Agora, gente, como é uma crise pandêmica, como é uma virose, ela tem data para passar. Agora, e passa, e depois? Eu fiz um artigo chamado AC e DC, né? AC é antes de Cristo, DC depois de Cristo. Só que não, eu falei que é o AC é antes do Covid-19, DC depois do coronavírus. Né? Depois... Quer dizer, o que está todo mundo agora jogado dentro e não está pensando no depois. Como que vai ser depois? Você está saindo melhor ou pior dessa crise? Porque nós, professores, Celso, nós tínhamos, né? Olha, tempo que eu dava aula na Universidade Federal, tinha o ano sabático. O ano sabático é a cada 7 anos, um ano livre para você estudar, para você dar aula numa universidade no exterior, para você... A gente esperava esse ano. Agora nós estamos num sabáticozinho aí, forçado,
E eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Né? Engordando? Né? Então, aí que está o... Né? Não vai passar na peneira da crise. É lembrar isso, né? Que crise é peneira e que você... E, olha, ninguém vai ter dó de você, nem pena de... Não adianta querer explicar, não adianta. Você vai ser jogado fora, né? Pelo seu patrão, pelo seu fornecedor, pelo seu cliente. Esse que é o grande desafio de tempos de crise. É o que eu costumo dizer, né? Tentar olhar o copo meio cheio, qual que é o legado positivo que vai ficar o Covid, depois do Covid, né? Espero, sinceramente, que seja essa peneiração e quem não está apto a prestar serviço no mercado realmente seja separado, né? E dê oportunidade para aquele que queira atender genuinamente o teu cliente, né? E olha, Celso, eu faço todo dia, quase todo dia, lives como essa com investidores de fora, né? Outro dia mesmo eu fiz com o pessoal da Inglaterra, da Espanha, né, de Portugal, dos Estados Unidos, com banqueiros, bancos de investimento, que querem entender o Brasil, porque para entender o Brasil não basta os dados econômicos, né? Você tem que isso. O Brasil é mais complexo, né? Para ter uma ideia, esses 8.544.000 quilômetros quadrados, ou 512 mil quilômetros quadrados, é mais que os Estados Unidos continental, mais que uma Europa. Então, é muito difícil entender o Brasil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessa peneirada em termos de país, o Brasil vai sair melhor que os seus concorrentes. Por quê, Celso? Porque eu me rio muito com nós brasileiros que gostamos de nos comparar com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, etc., né, com o Japão. Mas eles, que são os grandes investidores do mundo, né, que são os mercados maduros, eles, obviamente, não nos comparam com eles. Nos comparam com quem? Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, entendeu? México, um pouco de Argentina. E aí, as nossas vantagens comparativas são muito fortes. Né? Nós temos 8.512.000 quilômetros quadrados, né? Um idioma só. A Índia tem 25 idiomas oficiais. Não é? 325 idiomas, sendo 25 idiomas oficiais. Né? Tem 6.282 dialetos, para você ter uma ideia. Né? Então, você veja, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. Veja o que está acontecendo agora com a Índia e a China. Veja o que está acontecendo com a Grécia. Né? Então, como é que ia a Macedônia? Quer dizer, como que faz essas vantagens? Nós temos 8.000 quilômetros de praia com 40 portos ativos e um mar territorial e uma plataforma continental que é uma outra Amazônia, que a Marinha até chama de Amazônia Azul. Não é? Agora, e nós temos a Amazônia, né, que é 42%, 62% do território brasileiro, não é, com 12% da população. Né? É o mesmo tamanho da plataforma continental e o mar territorial, que é hoje uma fonte de riqueza. Antes era só uma defesa da costa, hoje não. Então, o mundo vê essas vantagens comparativas, né, do Brasil. Deixa eu explicar uma coisa para quem está ouvindo entender. Né? A população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. 7, 400 e 9, 600. Bom, essa população vai ser mais urbana, vai ter o dobro da renda média que tem hoje, e para alimentar essa população, o mundo, segundo a ONU, a FAO, segundo todos os institutos de pesquisa, universidades do mundo inteiro, que é a agenda aula, né, diz que o mundo vai ter que produzir, nesses 40 anos, 50% a mais de grãos do que produz hoje e vai ter que dobrar a produção de carne. Isso é muito difícil de acontecer, porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite. Né? Soja, né? Eu moro numa fazenda, né?
aqui em Sorocaba, né? Eu sou produtor rural também. A gente tirava 35 sacas por hectare, foi para 64, a campeã brasileira foi 145 sacos por hectare, que é Ponta Grossa, mas a média brasileira 62 sacos por hectare. O mundo, para poder produzir 50% a mais de grãos e dobrar a produção de carne, vai precisar de mais terra. E no mundo, onde tem terra, não tem água. O maior problema do mundo é esse. Daí vem a ONU e estuda o Brasil. O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, segundo a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Não invade a Amazônia, nem APA, nem APP, nem nada, não é? E dos 400 milhões de hectares, só utiliza 64 milhões de hectares, que foi o que utilizou nesta safra de 2020. O Brasil tem mais terra agriculturável, que em inglês se chama de arable land, do que os Estados Unidos e a Rússia juntos. E toda a terra dos Estados Unidos já está destinada, não tem mais 1 hectare, né? Então não tem jeito. E eles só têm uma safra por ano, nós temos 3 safras por ano. Não é verdade? Quer dizer, então, terra o Brasil tem, ficou faltando água. O Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável por ano. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteirinha, com 4 bilhões de pessoas, e não tem nada a ver com os rios da Amazônia. O Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água do que o Corn Belt americano, o cinturão do milho, maior produtor e maior exportador de milho do mundo. A gente está falando de aquíferos. Só para você ter uma ideia, dos 10 maiores aquíferos do mundo, os 2 primeiros estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que fica no Pará, um pedacinho do Amapá e um pedacinho do Amazonas. Ele sozinho, segundo dados da ONU, tem água subterrânea que poderia abastecer o mundo por 250 anos, o mundo. Então, quando eu falo que o problema da Amazônia, me desculpe o presidente, não é nióbio, não é a água. O segundo maior aquífero do mundo é o Guarani, que todo mundo achava que era o maior do mundo, mas é o segundo hoje. Né? O Alter do Chão tem uma superfície menor que o Guarani, mas tem o dobro da água do Guarani. O Guarani pega o Brasil, um pedaço do Uruguai, Paraguai e Argentina. Né? Então, ora, o Brasil está condenado, eu estava num seminário da FAO, eles falaram, o Brasil is cursed. I curse you em inglês, eu rogo uma praga em você. O Brasil está praguejado, condenado a ser o produtor de alimento no mundo, né, para os próximos 40, 50 anos. A África tem o que se chama de African Curse, que é a praga africana, que terra e água não ocorrem no mesmo lugar, e por problemas geopolíticos e tribais, etc., é considerado o continente da segunda metade do século 22. Então, agora, a segurança alimentar é o maior problema do mundo. Então, o Brasil, por isso que China, todo mundo quer comprar terra no Brasil, etc. E eu acredito, né, que é pelo que a gente está estudando, vendo, porque eu sou obrigado, Celso, por profissão, a ler os jornais locais do mundo inteiro. Via internet, é claro. Então, eu leio jornais locais da Malásia, da Indonésia, das Filipinas, enfim, da Argentina, de todos os países. E esse imbróglio político que nós estamos tendo aqui é geral. Veja o que está passando na Narendra Modi, lá na Índia, está passando um calor. Veja o que está acontecendo em Hong Kong, veja o que está acontecendo, né, com o Duterte nas Filipinas. E outra coisa, é um país absolutamente moderno comparando com esses que são os nossos competidores. Porque deixa eu explicar também uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O mundo é dividido em 2 grandes blocos, né? Mercados maduros e mercados emergentes. O que é mercado maduro? É aquele mercado em que o aumento do consumo é equivalente ao incremento vegetativo da população. Se a população cresce, o consumo aumenta. Se a população não crescer, o consumo não aumenta.
Por quê? Porque quem habita aquela região, aquele país, já consome no seu limite quase máximo. Então, o consumo de macarrão na Itália, por exemplo, está estagnado há 30 anos. Por quê? Porque é o país que tem menor crescimento demográfico do mundo, né, do mundo moderno, do mundo aí conhecido, né, e a população não cresce, não tem como fazer o atual italiano comer 100 gramas de macarrão a mais. Pelo contrário, né, ele está ficando cada vez mais velho, está comendo cada vez menos. Né? O consumo de biscoito na Inglaterra, um dos maiores consumidores per capita de biscoito, está estagnado há mais de 28 anos. E assim por diante. Nesses mercados maduros, que são os Estados Unidos da América do Norte, né, os maiores, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália e Inglaterra, e mais o Japão, né, que está com juro negativo há mais de 15 anos, é onde estão os grandes investidores. Tudo que é empresa, investidor, que eu digo em Foreign Direct Investment, ou seja, investidor, né, de longo prazo, não especulador, investidor mesmo. Tudo que é empresa grande que a gente conhece, ou a americana, Grupo Alphabet, Google, né, etc., né, General Motors, Ford, sei lá, né, ou é europeia, né, BASF, Bayer, etc., ou é japonesa, Toyota, né, Mitsubishi e aí por diante, Honda. Agora, esses países precisam desesperadamente dos mercados emergentes, que é o oposto. É onde o aumento do consumo é maior que o incremento vegetativo da população, que desde 2003, pelo Goldman Sachs, se falava em Brasil, Rússia, Índia e China, os BRIC, não é isso? E daí se colocou o S da South Africa numa homenagem à África. Mas hoje não se fala mais, hoje se fala em BWITCs, ou seja, Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Quem compete conosco é Índia, Indonésia, Turquia e China. A China é essa caixa preta que todo mundo agora está, o Ocidente está apavorado com a China, Japão fazendo incentivos para a indústria japonesa saírem de lá, Estados Unidos, uma coisa, o Macron da França fazendo uma coisa, a Espanha fazendo uma coisa, não é? Agora, e nessa guerra industrial, eu acredito, né, que o Brasil vai sair ganhando. Por que o Brasil vai sair ganhando? Porque a China fez já há muito tempo uma estratégia geopolítica, né, de destruir as empresas assim mais sensíveis do Ocidente. Quais são elas? A indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria eletroeletrônica e a indústria química. Pode ver que agora, com o Covid, o que o Ocidente se viu? Totalmente dependente da China. Quer dizer, foi a história do rei Tanu. Todo mundo já sabia disso, mas, de repente, né, preciso de máscara, comprar da China, quer dizer, será o Benedito, como diz aqui na minha terra? Né? Então, agora vai ter o quê? Vai ter um... E a China já sabia que o Ocidente um dia ia acordar para essa realidade. O que ela fez? Foi comprando empresas fora da China, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África, aqui, América do Sul, não é? Então, você vê, para quê? Para que quando o Ocidente fizesse uma barreira contra produtos chineses, o capital chinês já estava no Made in Brasil, no Made in Coreia, no Made in etc., Made in Argentina. Não é? Agora, você acha que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, podem permitir que a China domine, por exemplo, o Brasil do ponto de vista industrial? Porque o Brasil representa 42% da economia da América Latina inteira, incluindo o México. Ora, se a China dominar o Brasil, domina a América Latina inteira, e os Estados Unidos vão ficar quietos. Então, como o Made in Brasil é absolutamente neutro, não é? Nós fizemos uma vez uma pesquisa, Celso, porque, deixa eu explicar, o mundo inteiro, né? Eu trabalhei anos nos Estados Unidos, o mundo inteiro quer passaporte brasileiro, só o brasileiro que quer passaporte dos outros. Todo mundo quer o passaporte brasileiro, porque quando tem terrorismo, quando tem alguma coisa, um sequestrador, a primeira coisa que ele faz é ver a nacionalidade de todo mundo. Se você é alemão, tem problema com judeu. Se você é francês, tem problema
com a França, se você com a Inglaterra, se você é espanhol, tem problema. Agora, de repente, quando vê você é brasileiro, nós temos problema com quem? Não é? Então o passaporte brasileiro é o mais neutro. O Made in Brasil, desde que tenha qualidade, a única restrição é qualidade. Não é? O Made in Brasil, neutro. Não é? Então, o que é o mundo... Então, eu acho que o que vai acontecer é que boa parte dessas indústrias que estão saindo de lá venham para o Brasil. É isso que eu acho que o Paulo Guedes está falando de crescimento em V, né? Em vez de um crescimento em L, ou crescimento em W, né? Como se fala na economia, onde você está aqui, cai, em V que você sobe e continua alto, em L é que você fica tempo, né? Assim, em W é vai e volta, enfim. Agora, por que eu acredito nisso? Pelo interesse que o mundo tem, né, em relação ao Brasil. Né? E o mundo está com muito dinheiro, esse que é o problema. O mundo está com muito dinheiro e não tem onde pôr esse dinheiro. Entendeu? Quer dizer, só para você ter uma ideia, a Troika, o Banco Central Europeu, o Banco Mundial e o FMI deram para tentar salvar a Grécia mais de 4 trilhões de reais. De reais, né? Então, você imagina, é fundo perdido. Agora, por isso que tem essa fila de gente querendo investir no Brasil, em ferrovia, rodovia, em infraestrutura. Por quê? Porque, além de tudo, eles vão ganhar pedágio, cabotagem nos portos, áreas lindeiras. Olha, deixa eu contar só uma coisa para você, para não falar demais, viu, Celso? No começo deste ano, uma empresa cliente nossa na Europa, o maior produtor de alimentos, um dos maiores da Europa, fez uma festa imensa, imensa. Deu bônus para todos os funcionários, deu feriado. Por quê? Sabe por quê? Porque essa empresa cresceu em 2019 0,5%. Ora, depois de 8 anos de crescimento flat e alguns anos negativo. Ora, para esses mercados maduros, crescer 2, 3, 4%, gente, eles não acreditam nisso. Agora, veja a empresa brasileira. Né? As empresas que a gente dá consultoria, quanto cresceu ano passado? Ah, foi ruim, só cresceu 9%, 12%, né? Outras 20%. Isso não existe no mundo, né? Isso não existe no mundo. Agora, muita empresa está quebrando. É claro, vai quebrar, é peneira mesmo, né? Não vai ter jeito. Agora, então, essas empresas, esses investidores querem vir para o Brasil porque sabem que nós... E outra coisa, nós temos o melhor sistema bancário do mundo. Ele pode ser consolidado, ele tem poucos bancos, mas em termos de eficiência, é brincadeira. Você passar uma TED de Uruguaiana lá, e agora não vai nem TED, né? Agora é tudo instantâneo, não é? De Uruguaiana para os Catrimani, em Roraima, em segundos, né? Do jeito que a gente passa, você atravessou uma Europa e voltou metade, gente. Quer dizer, isso nós temos o mais seguro sistema de seguro do mundo. Para vocês terem uma ideia, a reserva técnica do seguro no Brasil hoje é de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Entendeu? Porque nós não temos Catrimani, nós não temos... entendeu? Quer dizer, então, o nosso Sistema Nacional do Seguro é modelo para o mundo inteiro. Então, nós temos... E tem uma vantagem para o investidor, não é? Como a gente trabalha com o ius soli em vez do ius sanguine, não é? Quando você chega no Brasil, se instala no Brasil, você vira brasileiro. O Celso, deixa eu contar uma coisa para você. Eu perguntei para um americano uma vez, esse Toyota Camry, fabricado pela Leumi na Califórnia, é um carro japonês ou é um carro americano? Fabricado 100% na Califórnia. Ele riu de mim, ele falou, claro que é japonês, é Toyota. Né? Carro americano é só GM, Chrysler e Ford. Né? Pergunta aqui para um brasileiro se o Toyota, se o Corolla fabricado em Indaiatuba, o Etios fabricado é um carro japonês ou é um carro brasileiro. Pergunta se o Gol é um carro alemão
para um brasileiro? Ele vai dizer que não, porque essa história, em 1822, quando proclama a independência do Brasil, não existia brasileiro, existia português, índio e alguns estrangeiros. E Dom Pedro diz o seguinte: quem está aqui, daqui para frente, é brasileiro. Criou o ius soli. Então, todo mundo que está aqui é brasileiro. Eu era professor da universidade, Celso, e fiz um trabalho com, escute essa, com imigrantes japoneses, com Niseis, I6 e Sanseis. Bom, qual era a grande mágoa dos I6, da primeira geração, dos que vieram? Sabe qual era a mágoa deles? Meus filhos não querem falar japonês. Né? Porque eles dizem que são brasileiros, eles não dizem que são... É a mesma... Eu fiz a mesma pesquisa em 3 de maio, no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores colonizações italianas, falei italiano na rua, mesma coisa. Não é? Você fala... Quer dizer, não adianta, o Brasil puxa. E outro dia, escute só, eu estava em Sorriso, no Mato Grosso, e um gaúcho, porque lá é tudo gaúcho, né? Primavera do Leste, Sorriso, tudo gauchado. Aquela moça de olho azul, loira, né? Eu falei para ela, o que, você é gaúcha? Ela falou, não, eu sou matogrossense. O pai dela falou, tá vendo? Olha aí, ó. Olha, ela não quer ser gaúcha. Ela falou, mas eu não sou gaúcha, eu sou aqui do Mato Grosso, eu sou daqui. Quer dizer, olhe como esse direito do solo, esse ius soli no Brasil, puxa você. Então, você imagine que nunca nenhum vamos dizer, produto estrangeiro teve algum problema no Brasil. Algum dia o Brasil teve problema com Coca-Cola, né? O Coca-Cola teve problema com o Brasil, não é o contrário, McDonald's. Essa luz que você está vendo aqui, Celso, é do chinês, a CPFL é chinesa. Alguém sabe disso? E alguém está preocupado com isso? Quer dizer, mas nós vamos entregar o país, aí é outra discussão. O que eu estou discutindo é que para o investidor externo, né, vir para o Brasil é uma beleza. Por quê? Porque ele se transforma em brasileiro. Né? A marca dele vira brasileira. Então, são vantagens comparativas que poucas pessoas normalmente veem. Né? Esse, por exemplo, do ius soli, é uma delas. Agora, Celso, fale para mim, ou foi intencional ou não foi, mas isso os investidores que me disseram dos bancos de investimento com quem eu estou falando. Professor, que genialidade! Por 3 prestações de R$600, o Brasil bancarizou 50 milhões de pessoas. Dá 10 Portugal, dá uma Espanha e tanto. Quer dizer... Agora você imagine, o povo brasileiro é bancarizado. Você imagine o que isso pode abrir de oportunidades de investimento, de financiamento, de distribuição de renda. Agora, por R$1.800, você imagine onde isso no mundo é capaz de fazer. Quando você fala nos números do Brasil, né, 50 milhões, quando vai ter um pouco, Portugal tem 10 milhões de habitantes, gente. Né? A Espanha tem 44 milhões de habitantes, 4 milhões de imigrantes. Então, nós temos essas vantagens. O que eu digo aqui? Quem vai ter medo do depois do coronavírus? Quem não entender essas vantagens comparativas do Brasil e ficar se embrenhando nas fofocas políticas bobas, né? Do STF contra não sei quem, com os filhos de não sei de quem, porque, gente, o investidor, ele não está nem aí para isso. Assim como a gente não sabe nada, deixa eu contar uma coisa para você. A Indonésia é formada por 7.600 ilhas, é quase ingovernável. Cada ilha querendo se separar com problema, nem queira saber. Filipinas, não é? 17 mil, 17 mil a Indonésia, Filipinas, 7.400 ilhas. Ah, professor, isso é mentira, entre no Google, né, meu querido? Entre não é? Então, você vê o Brasil com essa unidade, e o Brasil organizadinho, gente, vá para o interior.
Agora, o que eu que moro no interior, né, que sempre fui do interior, eu me rio muito porque as redações dos jornais, das televisões, os chamados formadores de opinião moram tudo em São Paulo. Então, eles acreditam, São Paulo e Rio, eles acreditam que o Brasil é a Avenida Paulista e o Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eles acreditam nisso. Então, eles acham que o Brasil está acabando, né? Que é uma violência, ninguém pode sair na rua, que não sei o quê. Quer dizer, mas porque não conhece o Brasil real. Né? Nunca saíram de São Paulo. O lugar mais longe que foram foi Sapopemba, né? Que o Fernando Henrique não sabia onde ficava. Não é? Professor, com sua permissão, vou fazer um parênteses rápido aqui. O senhor comentou da colônia, né? Então, a título de curiosidade, semana passada nós tivemos a comemoração da imigração japonesa aqui para o Isso, Brasil. 1808. Kassato Maru. Exatamente. E no E aí? sábado, tivemos a comemoração do Dia Internacional do Nikkei, que são todos os descendentes não nascidos no Japão. E eu lancei uma websérie para falar um pouco da nossa cultura milenar. Na abertura, eu falo que eu sou duplamente grato, né? Porque eu, por ser descendente de japoneses, eu acho que eu herdei um pouco da sabedoria milenar deles, mas eu nasci no Brasil e sou abençoado por todas essas riquezas que o senhor acabou de listar. E toda vez que eu escuto uma palestra do senhor, eu bato no peito, puxa, eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? E eu tenho minhas raízes japonesas também. Então eu tenho dois das melhores nações, vamos dizer assim, né? Eu sou muito grato. Então, Celso, só para você entender, eu estava uma vez no Japão, porque o Japão tem a United Nations University, né, a UNO, que é a Universidade das Nações Unidas, que nunca teve sede, até que o governo japonês deu uma sede para a Universidade das Nações Unidas, e a sede é em Tóquio. E eu conversando lá com uma professora da Universidade de Tóquio, uma japonesa, ela falou: professor, eu quero contar uma coisa para o senhor de uma pesquisa recente nossa. O país em que o imigrante japonês mais se adaptou e é feliz é o Brasil. E isso é uma coisa meio que não tem muita lógica, porque ele poderia se adaptar melhor em países asiáticos, como o Sudeste Asiático, como etc., que é mais parecido, vamos dizer assim, com a cultura nossa, a cultura oriental. Mas não, quer dizer, é impressionante. E outra coisa, a liberdade de ser japonês, de se unir, que tem no Brasil, mesmo nos períodos da guerra. Ela dizendo, porque ela fez um estudo diacrônico, né, histórico, ela falou, é sem precedentes no mundo. No mesmo período, nos Estados Unidos, na Rússia, né, na China, os japoneses sofreram muito, foram expulsos, fizeram com uma violência enorme. No Brasil, não. Quer dizer, então, essa capacidade... Porque nós temos, Celso, a maior população de japoneses fora do Japão, italianos fora da Itália, alemães fora da Alemanha, e nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. O Brasil tem 11 milhões de libaneses pelo direito de sangue, e o Líbano tem 6 milhões de habitantes. Quer dizer, nós temos o dobro de libaneses aqui que no Líbano. Entendeu? Quer dizer, então, agora, então isso cria, né? Então, esse estoque genético riquíssimo, ele estimula a adaptação e a tolerância. Num mundo absurdamente intolerante, como este que nós estamos vivendo agora mesmo, né? A gente está vendo aí no mundo inteiro. Muito bom. Bom, estamos quase chegando no final. Eu gostaria de registrar alguns agradecimentos. Então, não posso deixar de citar aí meus companheiros da Positive Thinking. Então, Mestre Marins, um grupo de empresários, a gente se reuniu neste momento aí de dificuldades, de incertezas. Estamos gerando também conteúdos para poder compartilhar com o mercado, para tentar ajudar de alguma forma através da informação. Que a gente acredita muito que a falta de informação, desconhecimento por parte de alguns empresários, de alguns gestores, acaba levando as pessoas a tomarem decisões incorretas. Então, essa é uma iniciativa que eu tenho aí em parceria com mais 3 empresários, ou melhor, 4, desculpe. Temos aí o Rogério Kita, o Everton Hirayama, o Tarik e a Débora,
Então, nós estamos também promovendo conteúdos aí para o mercado para tentar ajudar, né? Quero agradecer também ao apoio da Sebras, que é a Central Brasileira de Serviços. Então, é um grupo de empresários ligado ao segmento de serviços, que tem também facilities lá para poder conseguir ajudar o empresário neste momento que muitas atividades estão paralisadas. Um ou outro estão funcionando, mas outras, infelizmente, estão paralisadas. Agradecer a presença também do presidente da JUSESP, Walter Rocha, muito grato pelo prestígio e presença. Não vou conseguir citar todos os nomes aqui, que rolou um pouco a lista de presença aqui, mas Kátia Gadelha também, que tem me acompanhado e prestigiado muito o meu trabalho, também muito obrigado pela tua presença e teu apoio. Como a gente está encerrando, eu gostaria de abrir para uma pergunta. Quem tiver a condição de escrever, o primeiro que escrever, postar aí no chat do YouTube, a pergunta vai ter o privilégio de trocar informações aí com o Mestre Marins. Então, quem tiver, por favor, escreva rapidinho aí para a gente poder encerrar. Pergunta fácil, viu, Celso? Peço a pergunta fácil. E aí, se ninguém tiver, eu vou fazer. Então, pergunta fácil, mestre. Eu acho que, assim, o que ficou de lição para mim hoje e reforçou, né? A transparência, a honestidade junto ao cliente. Eu acho que passou essa época de a gente ter a lei de Gerson. Eu tenho que ter vantagem sobre o outro. Tá certo? Então, para a gente encerrar a noite com esse grande presente que é a sua presença, por favor, seu último recado aí, como que a gente pode, então, trabalhar para encantar o nosso cliente, mesmo que seja virtualmente. Olha, Celso, e vocês estão me ouvindo? Você falou tudo, Celso. Agora, você tem que ter uma empresa e ser uma pessoa alicerçada em valores. Não adianta. Agora, em épocas de crise, o que mais vale são valores e princípios elevados. Não adianta você, essa peneirada, pelo que eu tenho visto com clientes nossos, eu participo de alguns conselhos de empresa, está sendo peneirado pelo caráter, está sendo peneirado pelo conjunto de crenças e valores da pessoa, pelo conjunto de crenças e valores daquela empresa. Uma empresa que cumpre o que promete, uma empresa que não mente, uma empresa que não é ciclotímica na qualidade, sabe? Que não que tem consistência na qualidade, no atendimento, no pós-venda, na assistência técnica. Isso hoje é o que está valendo. E é isso que vai valer cada vez mais daqui para frente. Eu acho que nós vamos, como país, ganhar muito com o depois do coronavírus. Eu acho que nós vamos ganhar muito em qualidade, em seriedade, né? Tirando toda a parte política do Brasil, eu acho que a parte nossa, né? A parte de empresa, a parte da iniciativa privada vai sair muito mais forte do que entrou. Acabou surgindo uma questão aqui, professor. O senhor começou também no bate-papo inicial falando do como que a gente pode aproveitar esse meio tempo que estamos em home office, estamos produtivos, estamos trabalhando, não é férias, né? É muito diferente, mas empenhar parte do nosso tempo em coisas úteis, e não ficar fomentando discussões que às vezes acabam até virando fake news, que eu abomino veemente, devia ser crime federal, focar em estudar e aprender coisas úteis para a gente adotar daqui para frente, porque muita coisa mudou. Por mais que venha a vacina, muita coisa não vai ser a mesma coisa do que antes. E a questão que veio aqui é como que a gente pode fazer o processo de ressignificação nesse cenário atual. O senhor pode compartilhar alguma dica? Olha, eu acho que o que vai mudar é que nós nos alfabetizamos nos meios eletrônicos à distância, mais do que antes. Então, muita coisa, a gente vai ainda ter mais aceleração no processo decisório, né? Ou seja, a gente vai ficar um pouco mais intolerante com a demora, com a procrastinação, com empurrar com a barriga,
sabe, e isso é uma coisa que eu acredito que vai acontecer. E outra coisa que eu acho que agora ficou muito claro é que nós temos que estudar cliente. Sabe, é uma coisa que a gente estuda produto, a gente estuda teoricamente mercado, mas a gente precisa passar a estudar cliente, quem é ele, o que ele quer, porque agora é alfaiataria, é customização, é one-to-one mesmo, quer dizer, não há dois clientes iguais. E se eu não estudar aquele cliente, assim como não estudar o fornecedor, não estudar as pessoas com, né, ou empresas com as quais me relaciono, eu vou ainda tentar o tamanho único, eu ainda vou tentar uma coisa que não tem mais espaço. Quer dizer, o que ficou claro agora? Ficou claro a alfaiataria da empresa, a customização, sabe, o one-to-one mesmo, quer dizer, mais sério, não é one-to-one de blá, 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 não é one-to-one, é estudar mesmo o cliente para que eu possa me comprometer genuinamente com o sucesso do meu cliente, não é? Para que eu seja um solution provider para ele, um provedor de solução, e faça parte da solução para ele e não seja mais um problema para ele. Eu acho que esse é o fulcro, é o foco que eu acho que vai sobrar depois do coronavírus. Fantástico. Bom, um último agradecimento ao grande amigo que eu tenho um extremo carinho, Lucilano Galeia, que presidiu a Abralimp, uma das entidades filiadas aí à Sebrae também, que eu conheci graças ao mercado de facilities. Mestre Marins, eterna gratidão. Eu que agradeço. Olha, um abraço covidal para você. Agora tem que ser à distância, então, não é um abraço covidal para todos vocês aí também à distância, né? E contem sempre com a gente. Eu posso fazer uma oferta para vocês aí? Eu queria que o Celso sorteasse entre as pessoas que entraram aí. Ele faz. Todo mundo confia no Celso, né? Então não vai ter problema que ele vá fazer nada errado no sorteio. Né? Ele sorteasse 5 cursos à distância comigo, gratuita, né? Que nós temos 26 cursos na plataforma, os ganhadores podem escolher dos 26 um deles, né? E para 5 pessoas. E também mais 5 acessos, Celso, à plataforma de vídeos da gente, que tem mais de 470 vídeos, e você pode assistir o vídeo, tem a sinopse, você faz uma avaliação e você imprime o certificado. Também os cursos têm o certificado. Então, eu aguardo o Celso só me mandar, né, o nome dos ganhadores com o contato para que o nosso pessoal entre em contato e faça essa oferta aí, tá bom? Puxa vida, que fantástico. É o mínimo então, gente que eu que está posso aí online, por favor, fazer. coloca uma hashtag aí nos comentários, não no chat, mas nos comentários deste vídeo, nas publicações que eu fiz nas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, eu vou coletar os nomes que postaram, hashtag aí, Marins. Eu vou colocar num sorteio eletrônico, vou divulgar para vocês depois aí. Nossa, que presente maravilhoso, que surpresa grande. Imagina, é o mínimo que eu posso fazer. Professor só pode dar curso, não tem outro jeito. Nossa, tá bom, então, queridos. Brigadão. Um abraço, eu que agradeço, querido. Um abraço. Fiquem todos com muita saúde aí. Gratidão Um total. abraço para vocês também, muita saúde.